A passagem daqui para cá, ó, aqui não tem nada de novidade, aqui é o limite da F. A passagem é aqui. A passagem é aqui, ó. Por que que essa igualdade é verdadeira? Porque as duas funções coincidem numa vizinhança aberta, estrita de 2. É a figurinha aqui, ó. O P é 2. As duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2. Como uma delas tem limite, a outra também terá. Eu fiz dessa forma aqui, dissecando, para você ver que eu estou usando a proposição. Mas o procedimento é para fazer direto, tá? Não é para ter toda essa, vamos dizer, esse pedantismo aqui não, tá? Diga. Então o limite de f de x também é 12? É o que diz a proposição. Eu desenhei a figura para você ver isso de forma intuitiva. Mas tem a demonstração usando a definição, tá nas notas. Se você quiser, vá lá e você veja que vai ao encontro da definição. Professor, eu vi um limite que era assim, ó. Que era o x tendendo a 0, 1 sobre x. É outra coisa. É limite infinito, que eu vou abordar depois. Agora são os limites finitos. Limite finito é que o limite dá um número real. Olha aqui, ó, esse limite aqui. Limite, quando x tende a 3, de x ao cubo menos 27, dividido por x ao quadrado menos 9. Qual é o limite do numerador? Limite do numerador. Limite do denominador. Determinação 0 sobre 0. Eu não estou dizendo, veja bem, isso aqui não é uma conta aritmética, isso aqui é só um símbolo denotando que esse limite é uma indeterminação 0 sobre 0. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é o valor do limite. O limite pode existir, assim como ele pode não existir. Mas vamos ver. Vamos ver se dá para usar essa proposição aqui. Aí eu já vou fazer direto, porque, ó, como é que eu procedo? Procedo assim. Limite. Ó, tá um negócio, né? Tipo, colocado diferente, mas é. A proposição, qual é a leitura que você faz da proposição? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto P, e uma delas tem limite em P, a outra tem limite em P e o limite é igual. Então vou usar isso aqui nesse caso, ó. Limite com x tendendo a 3 de x ao cubo menos 27 dividido por x ao quadrado menos 9. Daqui não dá para concluir nada, porque o que eu tenho aqui é uma indeterminação. Esse limite é uma indeterminação. Nesse exemplo aqui, por favor, não saia por aí dizendo que eu dividi 0 por 0 e deu 12. Eu não fiz isso. 0 sobre 0 não tem definição. O limite é que é 12. Entendeu? Tá? Vamos lá. Então como é que eu faço? O numerador tem limite 0, o denominador tem limite 0, só que eu posso fatorar. Isso aqui fica o limite com x tendendo a 3. Dá para fatorar porque 3 é raiz das duas funções polinomiais. Então dá fatoração. Isso aqui é a diferença de dois cubos, né? X ao cubo menos 3 ao cubo, vamos com calma. Dividido por quem? X ao quadrado menos 3 ao quadrado. Dá para fatorar isso aqui. Aí isso aqui, até agora não teve nenhuma novidade. Tudo é igual, porque eu não mudei as expressões. Isso aqui é o limite com x tendendo a 3, que fica o quê? X menos 3
Muito bem, x ao quadrado mais o quê? 3x mais 9. E embaixo? X menos 3 vezes mais 3. Aí a próxima igualdade, ela é justificada por esta proposição. Porque agora eu posso cancelar o x menos 3 com x menos 3, que o x está tendendo a 3, e se está tendendo, está se aproximando, mas nunca é igual. No cálculo do limite de f de x com x tendendo a p, só é considerado o valor de x que está em uma certa vizinhança aberta e estrita de p. Então o x não é p. Tá? Esclarecido isso? O x não é π. Limite não tem a ver com substituição, tem a ver com esse negócio que você chama de aproximação. E aí não é igual. Bem, então isso aqui é o limite com x tendendo a 3 de quem? De cancela o x menos 3 com x menos 3, de x ao quadrado mais 3x mais 9, dividido por x mais 3, e agora dá para calcular o limite usando propriedades operatórias. Mas veja, essa igualdade aqui, ela foi possível por causa desta proposição. Porque essas duas funções de x, elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 3. E uma delas tem limite. Esse limite aqui dá para calcular? Dá, porque aqui eu posso usar a propriedade operatória. Limite do numerador, quanto é? Quanto é o limite do numerador com x tendendo a 3? 36. Quanto? 27. Limite do denominador? 6. E como é que fica aí, simplificando? Peraí, professor, você esqueceu uma coisa. 9,5. Professor, Diga. se ele não é 6x não, ao invés de 3x. Qual é a fatoração? Qual é a fatoração de x ao cubo menos 3 ao cubo? 2 vezes 3. Não, cara. Então dá 9,5. Fatoração de A3 menos B3, ó. Qual é a fatoração de A3 menos B3? Vai estudar. A menos B, veja aqui. Não é? Tá, então dá 9,5. Desculpa. Sem problema. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui, olha, observe, ó. Isso aqui é a minha função f aplicada em x. Isso aqui é a minha função f aplicada em x. Isso aqui também, isso aqui ainda é a minha função f aplicada em x. Mas quando eu chego para cá, isso aqui não é mais a função f aplicada em x, é outra função. É uma função g aplicada em x. Só que a f e a g, as duas coincidem em uma certa vizinhança aberta e estrita de quem? De 3. Quem é o domínio da f? Quem é? Se você pegar aqui do jeito que eu coloquei, o domínio da f, quem é o domínio da f? E menos 3. Ou seja, o domínio da f é quem? É os reais tirando dois números. Mas quem é o domínio da g? É os reais tirando só um número. Como os domínios são distintos, as duas funções são diferentes. As funções são diferentes. Isso é uma coisa. A outra coisa é que as duas coincidem nessa vizinhança. Ó. Por exemplo, f de x é igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a esse intervalo 2, 4, menos o 3. Isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de 3. As duas coincidem.
Só que uma tem limite no 3, a outra também vai ter, e os dois limites são iguais, é o que diz aquela proposição lá. Tá certo? Tá aqui, ó. Entendeu? Ó, tá aqui. Ó. Aqui. Tá aqui o 3. Tá aqui o 4. Tá aqui o 2. Nessa vizinhança aberta e estrita de 3, qualquer que seja o x aqui, quando eu calcular o f de x, isso também é o g de x. Que as duas coincidem. Então, se esses segmentos como g de x tem limite, enquanto f de x também tem. Não tem outra. Tá? Mas gravem dessa maneira. Duas funções coincidindo numa vizinhança estrita de um ponto, a vizinhança aberta e estrita de um ponto, se uma delas tem limite, a outra também terá. Eu estou usando esta proposição quando eu chego nessa igualdade aqui. Tá? Vejamos um outro exemplo. Quanto tempo? Para não ficar... Ah, ainda dá. Entendido aí? Vamos ver. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, limite com x tendendo a 2, limite com x tendendo a 3, depois pega o exemplo daqui, x2 menos 5x mais 6, sobre x2 menos 3x. Aqui, ó. Qual é esse limite? Esse limite é uma indeterminação 0 sobre 0, olhando para ele, no princípio, não estou perguntando o valor, estou perguntando se o limite é uma indeterminação, é? Qual é o limite do denominador? E o limite do numerador? Qual é o limite do numerador? É 0 também. Não é 0? Então, indeterminação, 0 sobre 0. Não dá para concluir nada aí. Você vai concluir por fatoração e usando essa proposição. Você vai atrás de uma função que coincida com essa função da qual você quer calcular o limite no 3, coincida numa vizinhança aberta e estrita de 3. Tá? Próximo de 3, se as duas forem iguais, o limite de um é o limite da outra. É isso aí que quer dizer. Mas isso vai por quê? Nesse caso, funciona a fatoração. Exatamente, porque são funções polinomiais. E o limite do numerador e denominador, os dois limites são iguais a 0. Isso quer dizer que o 3 é a raiz das duas funções polinomiais. Então dá para dividir por x menos 3. Certo? Dá para fatorar, vai dar para fatorar. Então isso aqui fica, vamos lá. Limite com x tendendo a 3, de quem? x2 menos 5, vamos com calma. x2 menos 5x mais 6, sobre x2 menos 3x. Isso é igual a limite com x tendendo a 3. Qual é a fatoração aqui? Porque as raízes são 3 e 2, né? Fica x menos 3 vezes x menos 2. E aqui? Menos 3.
Aí agora é o pulo do gato, né? Isso é igual ao limite com x tendendo a 3 de quem, hein? Simplifica, né? De quê? X menos 2 sobre x. Por quê? Porque numa vizinhança aberta e estrita de 3, essa expressão em x é igual a essa em x. Só que essa tem limite. Por isso é que tem a igualdade, tá? Por isso, essa igualdade aqui é por causa desta proposição. De novo, duas funções definidas e coincidindo numa vizinhança aberta e estrita de um ponto P, uma delas tendo limite em P, a outra também terá e terá o mesmo limite. O limite vai ter o mesmo valor. Então por isso é que eu chego aqui. E aqui dá para usar. Qual é o limite aqui? Limite do numerador? 1. Limite do denominador? 3. Propriedade. Aí não é aquela proposição, não. É propriedade operatória. Limite do quociente é o quociente dos limites. Vamos, mais exemplo. Então vocês já estão calculando limites que são, em princípio, indeterminações. Não digam por aí que uma indeterminação é o limite que não tem valor. Não é isso. Tá? Determinação 0 sobre 0 denota, é um símbolo que denota limites da forma 0 sobre 0. É quando você tem assim, limite com x tendendo a p de f de x sobre g de x, onde o limite com x tendendo a p de f de x é 0 e o limite com x tendendo a p de g de x é 0. Quando você tem isso, você diz que você está diante de uma indeterminação 0 sobre 0. Isso aqui é só um símbolo para denotar uma situação, um estado. Tá? Agora o valor do limite são outros 500. Pode até ser que o limite não exista. Aqui eu estou dando exemplos em que o limite existe. Mas pode ser que o limite não exista. Nós vamos ver depois, tá? Tá vendo? Isso aqui é determinação. Então, diante disso, mais uma indeterminação para calcular limite. Pagar aqui. Quanto? 18. Dá uma parada e vamos começar.